Olá, nossa saudação a todos, em nome de Jesus. Com alegria estamos dando início a mais um estudo da Palavra de Deus. Estudo este para a Escola Bíblica Dominical, que tem por título O Grande Conflito Cósmico. E o texto básico para este estudo são os capítulos 12, 13 e 14 do Apocalipse, do livro de Apocalipse. E o versículo 12 e 11, ele diz o seguinte: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Mesmo diante da morte, não amaram sua própria vida. Meus amados, ao estudar esta lição, saberemos então que, apesar de todas as investidas contra Cristo e os seus crentes, seus servos, Satanás perdeu, está perdendo e sempre haverá de perder. Sempre. Porque Cristo é o grande vencedor. Ele é o grande conquistador. Ele é o grande vitorioso. Então, amados, o propósito desse estudo, desta lição, é conhecermos um pouco mais sobre o poder que será dado ao diabo no fim dos tempos. Mas sabemos também que Deus está no controle de tudo. Mesmo quando o diabo exerce poder, mesmo exercendo poder, assim mesmo ele será sempre derrotado. E é nesta direção que nós vamos seguir o estudo desta manhã, desejando que todos possam se beneficiar da palavra de Deus para este momento. Então, meus amados, de forma assim analítica e profética também, João descreve nos capítulos 12 ao 14 os inumeráveis fracassos de Satanás em suas investidas. Então tem-se aqui neste texto, portanto, um grande conflito entre as forças, as forças do mal e as forças do bem, entre aquele que é derrotado e aquele que é o derrotador, que é o vencedor. Interessante isso. Então João, irmãos, ele apresenta uma espécie de triunvirato, ou seja, em três personagens poderosos que se colocam contra Deus e também contra o seu povo, que são o dragão, a besta e o falso profeta. São esses três personagens que são colocados diante de Deus em combate à sua igreja. Então o dragão, nós temos aqui no capítulo 12, verso 9, nós temos aqui o dragão, quando diz verso 9, foi precipitado o grande dragão, ou seja, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra.
e os seus anjos foram lançados com ele. Ele e seus anjos foram precipitados na terra. Depois nós temos a besta do mar. A besta do mar, que é o homem da iniquidade, que se opõe contra tudo de Deus. Tudo que é de Deus, esta besta do mar se coloca contra. Apocalipse 13:6, ou 5-6. Por terceiro, nós temos, então, o falso profeta, que é também chamado de besta da terra. O anticristo, que quer ser como Cristo. O anticristo que quer ser como Cristo. O anti quer dizer o contra, né? Contra Cristo. Se coloca contra, né? Então aparece também, irmãos, os outros três personagens que militam, que lutam contra as forças do mal. Lutam contra as forças do mal. Então, primeiro nós temos aqui a mulher, que é o povo de Deus de todos os tempos. O versículo 17 do capítulo 12 vai nos dizer exatamente isso. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Irou-se contra esta gente. Depois nós temos o filho da mulher. Filho da mulher, que no versículo 5 nós vamos encontrar o seguinte: e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E para o seu trono. Então aqui nós temos a figura do Messias. O Messias, o filho da mulher, sendo o Messias. Por terceiros temos Miguel e seus anjos, ou Miguel e os anjos de Deus. Então aqueles que militam, que guerreiam, que lutam em favor do povo de Deus. Conforme sabemos, Miguel é o arcanjo de guarda, de defesa, não é? E a ele coube a tarefa de lutar em favor do povo de Deus. Em favor do povo de Deus. Versículo 7. Né? E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Miguel e o seu exército contra o dragão, o diabo e seus anjos. Batalha ferrenha, né? Batalha ferrenha. Então, amados, nós temos o nosso primeiro ponto que fala sobre o dragão e suas derrotas. O dragão e suas derrotas. E aqui nos fala então o versículo 3. Vamos ver 12:3, o que nos diz. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, ou 7 coroas. 7 diademas, ou 7 coroas. Então, amados, as coroas do dragão significam poder. Poder, né? Coroa significando poder. Então, o texto quer nos informar que o dragão exerce influência mundial. Mundial. Olha o que diz o verso 9. Mundial. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, que engana todo mundo. Que engana todo o mundo. Isto quer dizer poder. Poder enganador. Ou poder para enganar. Né? Poder para enganar.
Então, amados, o dragão, na verdade, não é sinal. Ele não é sinal. Se estamos, então, certos de que João, que escreveu o Evangelho, né, o quarto Evangelho, de que ele seja o mesmo que escreveu o Apocalipse, ele faz todo sentido o uso, então, da palavra sinal. Sinal. Porque João, ele vai usar muito este termo, sinal, o sinal que tem a finalidade de chamar atenção. Chamar atenção para a pessoa de Jesus Cristo. Então, o importante não é o sinal. O importante é o que ele faz, que é o seu papel de apontar a pessoa de Jesus Cristo. Não é? A atenção, portanto, não é ao dragão, não. A atenção é ao Messias. E é à mulher. A mulher. A mulher aqui está representando a igreja, ou então o povo de Deus, né? Povo de Deus. E é interessante porque em João 20, verso 31, isso lá no caso o Evangelho de João, vai dizer o seguinte: e estes sinais foram registrados para que creais nele. Nele quem? No Cristo. E crendo tenhais vida em seu nome. Então os sinais, eles foram operados para apontar a messianidade salvífica de Jesus. E todo aquele que por esses sinais vê Jesus, crendo nele, será salvo. Crendo nele, será salvo. E essa criança, o Messias, né, tem características descritas no texto. Ou seja, o texto vai apontar que ele é Messias, que ele é vencedor, ele é Messias que concluiu a obra, e ele é Messias que se assenta no trono, Precioso isto, não é? Então, irmãos, o Messias, ele nasce, não é? Ele nasce. Aparentemente perde. Porque ele nasce e em seguida ele morre na cruz. Ele morre. Então, aparentemente, ele perde. Mas ao ressuscitar, ele vai mostrar-se vitorioso. Vai mostrar-se vencedor. Precioso, não é? Então, em contrapartida, o dragão ele perdeu. O dragão perdeu. Ele tentou impedir o nascimento da criança. Tentou impedir de todo jeito. Por quê? Esta criança, ela seria aquela promessa lá do Éden, quando Deus diz que da semente da mulher haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então a mulher dando a luz, nascendo a criança, o Satanás já está derrotado. Porque esta criança veio para desfazer as obras de Satanás. Precioso, não é? Mas não conseguiu. Tentou, mas não conseguiu. Como é identificado então com a serpente do Gênesis, né? Então ele é inteligente. Porque qual a descrição que se faz dele lá no texto de Gênesis? Mas a serpente, o mais astuto dos animais. Então, essa serpente era astuta. Quer dizer, ela não, o diabo, né? Era astuto, era inteligente. Uma vez que foi capaz de seduzir o homem. Ele foi capaz de seduzir o homem, né? Então, não pensemos que o diabo seja um espírito. Não, não é um espírito. É pessoal, é um ser. Um ser pessoal. Ele tem planos, né? Tem estratégias, tem vontades,
E tem objetivos. E tem objetivos. Então, exatamente o objetivo que é de perseguir o Messias. Perseguir o Messias. Não é? Então, veja que lá na palavra de Deus, lá no Éden, diz, falando sobre o diabo, diz, e tu lhe ferirás o calcanhar. Falamos sobre o diabo e a semente da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. Você vai perseguir o Cristo, o Messias e todos que são dele. Todos que são dele. Mas ele vai esmagar a tua cabeça. Interessante, não é? Então, meus amados, essa é a primeira derrota dele. Primeira derrota. É a derrota profética, né? Que ele já está esmagado, já está vencido. Então o dragão, em sua nova investida, luta contra Miguel. Versículo 7 ao 12. Então agora a luta é contra Miguel. Contra Miguel e seus anjos. E nós sabemos, como já disse, que Miguel era um arcanjo, né? Um arcanjo assim como Gabriel. Gabriel também era um arcanjo, não é? Era, não é? Um arcanjo. E como arcanjo, arcanjo quer dizer chefe dos anjos. E como arcanjo, ele tinha um exército ao seu comando. Um exército ao seu comando. Então, irmãos, essa nova derrota do dragão é um juízo executado por um anjo. Por um anjo. No caso, por Miguel, não é? Que vai lutar contra ele e vai expulsá-lo do céu. E aqui ele é expulso à terra. À terra. Né? Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O maligno é aquele que está aí atacando em todos os lados, todas as direções. Né? Todas as direções. Então, ao abismo, está sendo mandado ao abismo. Mas ambos são descrições de uma mesma derrota. Mesma derrota. Ele é mandado à terra, mandado ao abismo da terra, né? Daqui a pouco vamos ver que esse abismo, no caso, é o mar, né? É o oceano, é o fundo do mar, quer dizer, um lugar de, vamos dizer assim, de limitação, lugar de limitação, né? Então, como acontece em muitos episódios em Apocalipse, nós podemos ver que essa segunda luta, ela é encerrada, ela é terminada com louvor. Louvor. O diabo, ele é lançado à terra. O diabo é derrotado, ele é expulso do céu. Expulso do céu. Então a igreja, ela comemora a derrota do diabo pelo sangue de Cristo. Verso 11 vai nos dizer isso. Olha o que diz verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Está falando aqui da igreja. Está falando aqui dos mártires, não é? Está falando daqueles nossos irmãos do passado que deram a sua vida sem negar. Foram fiéis mesmo diante da morte. Mesmo diante da morte. Maravilhoso isso, né? Venceram pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Então o dragão e sua terceira batalha. A luta é a luta contra a mulher. A terceira batalha desse dragão. E essa mulher, que é a igreja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Esta mulher representa a igreja. Então está bem ornada, diz o texto, né? Capítulo 12, verso 13 ao 17. Está bem ornada, está bem adornada, bem enfeitada, né? A igreja de Cristo está bem enfeitada. Algo maravilhoso. Então, quando o texto diz que a mulher está vestida do sol,
Isso implica em sua majestade. O sol é algo grandioso, né? Chamamos o sol de o astro-rei, né? O astro-rei. A lua sob seus pés significa o domínio. Domínio. Ela tem o poder, como o sol, e a lua é o escabelo dos seus pés, né? Significando domínio. Tem o domínio, né, de tudo. E a coroa indica exatamente o governo. Ela tem a coroa, querendo dizer que tem o governo, né? Tem o governo vitorioso, o governo vitorioso. No entanto, irmãos, não podemos nos esquecer, né, de que Cristo é o cabeça da igreja. Então, neste momento, não é a igreja que tem a coroa, não é a mulher que tem a coroa, mas representando Cristo como cabeça. Ele tem a coroa e ele representa a igreja. Ele representa a igreja, ele tem a coroa, é o poderoso, não é? É o majestoso. Então ela mostra em sua existência, né, a glória de Deus. A igreja, ela reflete a glória de Deus. A glória de Deus, né? A glória do seu Senhor. A glória do Messias, né? Isso é maravilhoso observarmos, né? Maravilhoso. Então, meus amados irmãos, o verdadeiro alvo do dragão, o verdadeiro alvo é o Messias. É o Messias. Perseguir a igreja é a forma de atingir o Messias, não é? Jesus Cristo. E é interessante observarmos, irmãos, que o diabo, ele não tem como perseguir a Deus. Não tem como. Ele não tem como ofender a Deus. Não. Mas ele busca perseguir a igreja. Perseguir a igreja. E não apenas a igreja, mas tudo quanto é de Deus. Tudo quanto é de Deus. E é interessante, porque em perseguindo você e eu, que somos servos de Deus, ele está atingindo o próprio Deus. É isso que ele pensa. Observa, por exemplo, irmãos, Atos capítulo 9, versículo 4. O que é que Deus fala para Paulo, no caso Saulo, no caminho de Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Ora, Saulo não está perseguindo a Cristo, que na verdade ele nem conhecia. Ele não teve contato com Cristo. Mas ele está perseguindo a igreja de Cristo. Está perseguindo os servos de Cristo. E agora Jesus fala, por que me persegues? Ora, Saulo deve ter se assustado. Eu nem te conheço, como é que eu te persigo? Não, você está perseguindo a minha igreja. E em perseguindo a minha igreja, você está perseguindo a mim, que sou o Senhor da igreja, que sou o cabeça da igreja. É muito interessante isto, né? Muito interessante. Assim, Deus ele age protegendo a sua igreja, dando-lhe ferramentas, né? Ferramentas. Ferramentas para a batalha. Ferramentas para a batalha. Ferramentas para a guerra. Dando-lhe armas para a guerra. Precioso, não é? E veja que coisa maravilhosa que quando Paulo vai falar lá em Efésios sobre a armadura de Deus, ele vai falar sobre ferramentas, né? sobre armas de guerra. Ali ele descreve a armadura com todos os seus componentes de defesa e de ataque. Ali ele vai falar do capacete, vai falar da espada, vai falar das botas, vai falar da armadura em si. Ele está falando daquilo que era necessário para uma guerra, para uma batalha. Precioso notarmos isto, né? O segundo ponto fala das duas bestas. As duas bestas, já no capítulo 13, que é do versículo 1 ao 18, fala das duas bestas. E elas se opõem a tudo o que procede de Deus.
como disse anteriormente. Se opõem, são contra, não é? São o verdadeiro anticristo. Tudo aquilo que é de Cristo, tudo aquilo que é de Deus, essas bestas se opõem, lutam contra, não é? Então, na realidade, irmãos, querem lutar contra tudo que é de Deus, ou seja, destruir as obras de Deus. Em destruindo as obras de Deus, cuida Satanás estar afetando, não é? Estar afetando o próprio Deus. Já que eu não posso te vencer, Senhor, eu vou vencer os que são teus. A besta que emerge do mar é a primeira besta, né? Versículo 1 a 10. O mar ou abismo, né? O abismo. É a mesma coisa. Como uma espécie de paródia, né? Ou de ironia, né? Ou de ironia. Essa besta ela funciona como filha do dragão. Filho do dragão. Essa besta como filha do dragão. Assim como Cristo é filho de Deus. Então ela quer fazer aí como se fosse esta paridade, não é? Filho de Deus. Até a sua ferida. Veja coisa interessante. Olha o que diz o verso 3. 13:3. Olha só. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Olha, ela tem poder mesmo. Foi ferida de morte e foi curada. É poderosa. E aí os seus adeptos, não é? Começaram a chegar. Com aquele poder, começou a atrair os adeptos. Não é? Coisa terrível, né? Coisa terrível. Então, meus amados, faz referência, então, a esse texto, à morte e ressurreição de Jesus. Interessante, né? Interessante. Primeiro fala das feridas que essa besta sofreu. Ou melhor, primeiro mostrando que é filha do dragão, paridade com Deus. Depois foi ferida de morte, querendo se parecer com o próprio Cristo, não é? Que foi ferida. E em seguida foi curada, querendo se parecer assim, que foi ressuscitada, porque foi morta e ressuscitou, querendo se parecer então com a ressurreição de Cristo. Isto aí confundiu, não é? Confundiu a cabeça dos homens, e com isso fez muitos adeptos, muitos súditos, não é? Muitos súditos. Então, irmãos, fica claro aqui então que encontramos a imagem de uma pessoa, né? Uma pessoa, e não de uma força impessoal, e não de um espírito, mostrando assim que essa besta, ela é de fato uma pessoa. É uma pessoa diabólica, né? Mas é uma pessoa, não é um espírito, não. Ah, eu fui tentado por um espírito maligno. Sim, espírito maligno, mas provindo de uma pessoa. De uma pessoa, né? Então, devemos, né, observar isso aí, como um governo, por exemplo. Né? Então, ela não é a força de uma entidade, né? Como, por exemplo, um governo. Não. Esse dragão ele é pessoal, é uma pessoa. Não é entidade, não, é uma pessoa. E essa besta também deve ser tratada e vista como uma pessoa. Né? Como uma pessoa. Precioso notarmos isto, não é? Então, irmãos, a segunda besta é a que emerge da terra. É a que se levanta da terra. É a besta que se levanta da terra. Versículo 18, 11 até o 18. Então, observa uma coisa. Esta besta quer ser como Cristo. Olha o verso 11, o que diz. Olha o verso 11. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Verso 11. E vi subir da terra outra besta. E tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro. E falava como dragão. 2 chifres,
semelhantes a um cordeiro, mas falava como um dragão. Mas falava como um dragão. Interessante isso aí, não é? E vai agir com milagres. Vai agir com milagres. Vai agir com milagres. Então você veja, nós temos aqui dois monstros, não é? Duas bestas, dois monstros. Monstros satânicos, dois monstros. E o primeiro, irmãos, ele está emergindo do mar, não é? Levantando do mar. Ou do abismo, não é? Que é a profundeza do mar. E o nome desse monstro é, na literatura antiga, né, hebraica antiga, este monstro que emerge do mar se chama Leviatã. Leviatã. Né? E temos o segundo monstro, que é o que se levanta da terra. É o que se levanta da terra. O nome desse monstro é Behemoth, ou Behemoth, né? Porque o H tem som de R. Behemoth. Behemoth. Então você veja que, não sei se é daí que advém a palavra terremoto, não sei. Pode até ser, né? Mas não vou afirmar. Behemoth é o que se levanta da terra. Ele se levanta da terra. Tanto um quanto o outro, na verdade, irmãos, são forças que se opõem a Deus. Um se levanta do mar, outro se levanta da terra, contra tudo que é de Deus. Essas bestas vão se levantar contra tudo que é de Deus. E vão começar fazendo milagres. Milagres. É o que nos diz o verso 13, não é? É o que nos diz o verso 13. Olha só. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Até fogo faz descer. Até fogo faz descer. Irmão, se lembra a palavra bíblica que diz que este diabo, para enganar, ele se transveste como anjo de luz para enganar? Anjo de luz. Então ele tem poder. Ele tem poder. Ele não é poder, mas ele tem poder para usar de artifícios enganativos, não é? Contra os homens. Contra os homens. E é por isso, irmãos, que nós precisamos ter cuidado. Não é? Há muitos crentes por aí se arrogando santarrões. Né? Dizendo que expulsam demônios, fazem isso, fazem aquilo. Só o sangue, né? Só o sangue de Cristo. Coitados. Se pegar um leviatã desse da vida, coitados. Precisa ter cuidado, né? Olha o que Jesus falou para os discípulos. Essa casta demoníaca, só sai com muita oração e jejum. Muita oração e jejum. Isto quer dizer, além de santidade, quer dizer também, não apenas humildade, mas quer dizer comunhão. Muita comunhão. Muita comunhão. Ninguém pode se arvorar e expulsar demônio em seu nome ou com base na sua santidade. Não. Não. Essas bestas, irmãos, elas têm poder destruidor. Destruidor. Não é apenas de uma pessoa, não. É de fazer uma arruaça muito grande. Por isso precisamos ter cuidado. Ao primeiro sinal, precisamos nos recolher junto ao Senhor, para que não sejamos, né, prejudicados na nossa fé. Então, meus amados irmãos, essas obras milagrosas que essas bestas realizarão, né, e que vão realizar, enganarão os seres humanos. Enganarão. Em primeiro lugar, tornando-os o quê? Idólatras. Idólatras.
idólatras, adorando a besta, como seres poderosos, até confundindo com o próprio poder de Deus. Às vezes o crente, irmão, ele não tem tanta fé, porque a fé é uma coisa voluntária. Você adquire junto a Deus pelo exercício diário, mas sobretudo voluntário. Ninguém é obrigado a ser santo. Deve ser, mas obrigado não é. Então a busca da santidade é um exercício voluntário. Mas às vezes a busca idolátrica não é voluntária não. Às vezes ela é exercida até mesmo por uma necessidade. Necessidade de poder, necessidade de se alcançar outra coisa. Olha, irmãos, há muitos que fazem, eu não diria contratos, não. Há muitos que fazem votos a Satanás para alcançar isto ou aquilo, para ter esta ou aquela vitória, para este ou aquele cargo, isto ou aquilo. Fazem votos a Satanás. Existem casos que tenho ouvido de pessoas que vendem a alma para Satanás. Isso não é voluntário, não. Isso é forçado por um espírito demoníaco. Continua então a paródia satânica, irônica, né, de Satanás. Então essa besta, ela implementa uma marca. Olha só, uma marca. Uma marca. Provavelmente fazendo referência, né, ao selo que Cristo dá. Sendo interessante o seguinte, que o Apocalipse vai dizer que nós seremos selados, né? Receberemos um selo, um nome, que não sabemos que nome é. Entretanto, a proposta satânica é que este selo, esta marca, será dada, não é na vida eterna, não. Não é no céu, não. É aqui. É aqui. Então já serão marcados. Né? Já terão a marca. Terão a marca. Então qual é o fim dessa marca? O fim dessa marca é exatamente demonstrar a lealdade absoluta dos que seguem a besta. Eu permito que ela me marque. E com essa marca estou dizendo para ela, ó, conte comigo. Estou contigo e não abro. Vou contigo para qualquer lugar. Pode contar. E essa pessoa acaba ficando presa a Satanás, marcada por ele. Quando na realidade, a marca que Cristo quer dar é a marca do gozo eterno. A marca do reino dos céus. É a marca espiritual celeste. Enquanto que essa besta, a sua marca é de sofrimento. É de sofrimento. Mas, se é de sofrimento, ninguém quer. Se é para sofrer, ninguém quer essa marca. Sim, mas só que o sofrimento é depois do engano. Você é marcado, você compra e vende, e você terá uma vida feliz aqui, né? Uma vida bem-sucedida aqui. Né? Só que, ao encerrar este mundo, você também irá sofrer. Porque o sofrimento eterno é para aqueles que são marcados por Satanás. Olha o que Jesus fala. Né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e seus anjos. Só que vão para lá viver com eles aqueles que aceitaram a sua marca. Aqueles que permitiram ser marcados por ele. Irão viver com ele eternamente no sofrimento. Mas isso não é para você, não. Eu sei que você está ouvindo apenas para reforçar a sua teoria cristã, bíblica e, sobretudo, para reforçar a sua consciência cristã e espiritual.
porque você já é um marcado, selado pelo sangue do Cordeiro. Tenho certeza disto. Então, meus amados irmãos, quanto ao número 66, 666, isto é uma polêmica, não é? Isto é uma polêmica. Então, o que se pode afirmar disto aí, né, é que provavelmente se refere a um homem. Não é? A um homem. Isto não é o diabo. O diabo não tem esse número. O diabo não tem, não está numerado. Não. Não. O diabo não tem esse número. Isto aí é uma marca, não é? É um número de marca de alguém, de algum homem. Não vamos cogitar aqui se é um dos Césares, se é um dos religiosos, não. Não vamos, porque assim estaríamos fazendo uma exegese, né? Exegese é aquilo que vai além da exegese. Exegese é aquilo que a Bíblia diz. Exegese é aquilo que muitos querem dizer o que a Bíblia não diz, né? Querem ir além. Mas não vamos entrar nessa porque isso aí não procede. O terceiro ponto fala sobre o Cordeiro sobre o Monte Sião. Aqui já é o capítulo 14, que vai do versículo 1 ao 5. Olha o Cordeiro sobre o Monte Sião, coisa linda, 1 a 5. Acompanhe comigo. O Cordeiro e seus remidos no Monte Sião. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. Não é a marca da besta. Olha só. Enquanto lá é a marca da besta, né, dos ímpios, aqui os salvos, né, têm em sua testa escrito o nome dele e o de seu pai. O nome do Cordeiro e o nome do Deus Pai. Maravilhoso, né? E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e a voz de arpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam um cântico novo, novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias de Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Coisa preciosa, não é? Coisa preciosa. Meus amados irmãos, então a finalidade desta visão, né, ou destas visões, né, que se segue neste capítulo, né, é fortalecer os crentes para as tribulações do reinado do anticristo. Então, tudo que vai seguir a este texto, estas visões, é para fortalecer-nos, não é? Fortalecer o nosso espírito contra as investidas do anticristo. É precioso isto, não é? Precioso isto. Precioso. Então, aqui começamos a identificar, não é, o destino dos santos e dos ímpios. O destino de uma classe e de outra. Então, na literatura profética, irmãos, de Isaías, por exemplo, de Miqueias, né? Então nós vamos ver aqui que convencionou-se
identificar o Monte Sião como o lugar onde o Messias liberaria e uniria seu povo a si. Então, o Monte Sião seria o lugar onde o povo de Deus seria unido e reunido a Cristo, não é? Reunido ao seu Salvador, ao seu Redentor, não é? Então, neste texto, nós encontramos o número de 144 mil, e é interessante esse número, não é? Porque faz muita confusão em muitas religiões por aí. Esse número aí, ele é mal interpretado e causa uma confusão tremenda em muitos crentes por aí. E nós precisamos observar alguns detalhes para entender esse número. Então, no versículo 4, o que diz o versículo 4? Vamos ver? Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. E estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Para Deus e para o Cordeiro. Então, irmãos, nós precisamos considerar alguns detalhes desse texto. Neste versículo 4, como lemos, né? Então, esses são os que não se mundanizaram. Se mundanizaram, nem se idolatraram. Né? Então, quando fala aqui do mundanismo, quando fala aqui de mulheres, não está falando de casamento não, irmão. Não é? Não podemos pegar isso aqui generalizadamente, não. Não se contaminaram com mulheres, isto é, com a prostituição, com a levianidade, não é? Com a libertinagem. Homens que foram castos, espiritualmente falando. Que se nós falarmos assim, não é? A começar da própria Maria, já vamos condenar a mulher, né? Vamos condenar. Condenar o próprio pai de Jesus, o José, né? Que teve contato com a Maria depois, não é? Com seus vários irmãos. Não, a questão aqui é contaminação com mulheres, não é em termos de casamento, não. É em termos de abrasividade, não é? Então, meus amados, muito interessante isso aí. Lembremos-nos então de que o número 10, né? E seus múltiplos, significam um número muito grande, muito grande. Então, este numeral, meus irmãos, tanto esse número 10 como o número 12, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, ou tanto no Velho Testamento quanto no Novo, né, representa o povo de Deus. É um número múltiplo, né? Múltiplo. Então são o povo de Deus, de todas as eras, de todos os tempos, que estarão reunidos com Deus para louvá-lo. Então este 12, irmãos, ele está, em termos numéricos, assim, hebraicos, vamos dizer assim, ou judaicos, esse 12 quer dizer completude. Completude. Atentemos para isto. Então, tanto no Antigo Testamento, quando fala-se do número 12, está se falando das 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos representavam a totalidade do povo de Deus. Totalidade. No Antigo Testamento. Em termos de Novo Testamento, nós temos o número 12, que continua sendo também de completude, ou de número completo, não é? Falando sobre, no caso aqui, os 12 apóstolos. Enquanto os 12 no Antigo Testamento representavam, no caso, o povo de Deus, as 12 tribos, não é? O Israel de Deus, no Novo Testamento, isto representa os 12 apóstolos,
que representam a totalidade da igreja. Totalidade da igreja. Não é? Da igreja. Então, simbolicamente, meu irmão, você e eu estamos incluídos nesses 144 mil. Simbolicamente. Porque você e eu pertencemos à totalidade do povo de Deus. Então, quando fala desse Monte Sião, está falando aqui, este monte ficava em Jerusalém. Então, está se falando da Jerusalém celeste. Né? Quando o Senhor estará no Monte Sião, celestial, reunindo consigo os 144 mil. Ou seja, a totalidade dos salvos desde Adão. Desde Adão. Então, meu amado, espero que você tenha entendido. Você faz parte dos 144 mil simbolicamente, por ser um número de totalidade. Ok? Muito bem, muito bem. Então aqui estamos acertados, né? Não se contaminaram com mulheres. Claro, claro. Não há nenhuma contaminação, né, voltando a falar, no casamento. Se você é casado e você tem relações sexuais com a sua esposa, isso não é contaminação, isso é bênção. É bênção. Porque para isto é que o Senhor te criou. Para isso que Ele te criou. Não é o que Ele disse? Crescer e multiplicai? Ora, Ele falou isso para um casal, para Adão e Eva. Ele não falou isso para Adão antes de fazer a Eva. Essa ordem Ele deu depois que fez a Eva. Compôs o casal, então agora vocês estão aptos a crescer e multiplicar. E nenhum pecado há nisto. Agora, daí a pouco, a coisa pegou. Por quê? Porque isto que era santo passou a ser profano. Porque em seguida, as filhas de Deus, isto é, a descendência de Abel, se misturou aos filhos de Caim. Por isso, então, vai dizer que os filhos de Deus passaram a se misturar, a se casar com as filhas do homem, ou dos homens, falando de Caim. Aí já deixou de ser santidade. Aí já passou a ser sensualidade. Né? E então, em seguida, você tem o capítulo 6 de Gênesis, dizendo que a terra estava corrompida. Corrompida, claro, claro. Porque não era mais casamento, né? Aí já era abrasamento. Mas, meus amados, então, nós temos aqui o nosso quarto ponto, que é mensagem final de salvação e juízo para as nações. Mensagem final de salvação e juízo para as nações. Está no capítulo 14, versículos 6 ao 13. Então, o primeiro anjo, ele anuncia o evangelho eterno a todos os homens. Todos os homens. Então, aqui está a última oportunidade de serem salvos. A última oportunidade. Este primeiro anjo está anunciando o evangelho a todas as nações. Todas as nações. Precioso isto, não é? Através do feito desse anjo, ele anuncia a todas as nações. Isto como oportunidade última para os salvos. Mas onde estaria então a injustiça de Deus para com os perdidos? Injustiça nenhuma. Injustiça seria se do nada, a terra fosse desfeita. Do nada a terra fosse desfeita. Assim como lá no dilúvio. Deus seria injusto se do nada mandasse o dilúvio.
e matasse a todo mundo. Mas não, não. Noé, o anjo de Deus, construiu a arca durante 120 anos e pregou a justiça de Deus durante 120 anos. Mas ninguém quis aceitar. Então, Deus destruiu a terra. Aqui neste caso, irmãos, está havendo uma pregação antecipada à destruição. O anjo está pregando os 4 cantos da terra. Talvez, irmãos, seja a mesma pregação de Noé. Olha, o Senhor vai destruir a terra. Talvez, irmãos, seja a mesma pregação de Jonas lá em Nínive, por 40 dias. Arrependei-vos, porque o Senhor vai destruir a cidade. Deus não destrói nada de uma hora para outra. Não, não destrói. Destrói. O segundo anjo, irmãos, ele vai anunciar a queda da Babilônia. Queda da Babilônia. Então esta vai representar os que não querem nada com Deus e com o Cordeiro. Babilônia, irmãos, quer dizer o lugar que não quis saber de Deus. Babilônia, irmãos, foi o lugar que puniu o povo de Deus. Babilônia, irmãos, segurou o povo de Deus por 70 anos como escravo. 70 anos. É certo que Deus mandou para lá. É certo que a Babilônia executou o juízo de Deus sobre o seu povo. Mas ela serviu-se como instrumento para executar esse juízo. E ela não tem nenhum interesse em salvação. Nenhum interesse. E o segundo anjo vai anunciar a queda da Babilônia. Vai anunciar a queda da Babilônia. Então veja aqui, irmãos, que o anjo não chegou gritando e Babilônia foi afundando, não. Ele anunciou a queda. Anunciou a queda. Anunciou a queda. Mas Babilônia não quis saber nem do Cordeiro e nem de Deus. E o terceiro anjo, irmãos, vai anunciar que aqueles que seguem a besta beberão da ira ilimitada de Deus eternamente. Veja, irmãos, uma coisa. Veja uma coisa. Em todos os três anjos, houve uma mensagem anunciada de salvação. Olha o que repete os 3 anjos. O primeiro anjo anuncia. O segundo anjo anuncia. O terceiro anjo anuncia. Veja, amado irmão, que ninguém faz um anúncio num piscar de olho. Não, ninguém faz um anúncio. Observa a televisão, por exemplo. Há anúncios que levam meses. Meses. Olha as faixas na rua. Há faixas de anúncio que levam meses. Ninguém anuncia uma coisa e acaba de anunciar e já está acontecendo. Não. E aqui é a oportunidade de Deus. Aqui fala da paciência de Deus. Como no caso lá do dilúvio. Diz que a paciência de Deus durou muito tempo. Então, amados, não há injustiça em Deus. Quando estamos falando, então, da destruição do mundo, segundo aqui a palavra do profeta João, não é? Profeta João, aqui não está acontecendo nada de uma hora para outra, não. Não. Está havendo um período de anúncio. Anúncio para a restauração. Anúncio para a conversão, né? Anúncio para o arrependimento. Anúncio para o arrependimento. Então, ninguém poderá chegar no dia do juízo e dizer: nunca ouvimos falar de Cristo. Nunca ouvimos falar. Porque a grande verdade, amados, é que
Se a igreja hoje é tão pequena que não consegue atingir o mundo todo com a mensagem, se o número de missionários é tão pequeno diante de tantos bilhões, né? Cerca de 7 bilhões de habitantes na Terra, claro que a igreja não vai alcançar esse povo todo, é claro, claro. Mas Deus não é injusto. Ele não vai mandar o seu filho sem antes haver um anúncio de salvação. E é o que os anjos estão fazendo aqui. Estão anunciando, 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 anunciando. Enquanto o anjo está anunciando, a besta está pregoando também a sua facilidade. E o quinto e último ponto, irmãos, são as colheitas dos santos e dos ímpios. As colheitas dos santos e dos ímpios, que vai no capítulo 14, indo do verso 14 ao 20. Né? Então, maravilhoso, né? Joel capítulo 3, verso 13, diz que a colheita está madura. A colheita está madura. Isso aqui é um sinal de que o ceifador está chegando, né? O ceifador, ou ceifeiro, está chegando. Né? E João ele fala o mesmo agora. Ele diz: a foice é um instrumento para a colheita, ou uma ferramenta, não é? Para a colheita. E aqui serão ceifados os eleitos. Maravilhoso, não é? A gente quando fala de ceifar, né? Aliás, é uma colocação muito comum hoje em dia, né? Quando há uma mortandade, ou quando alguém morre, diz que alguém foi ceifado, né? Mas aqui a colocação é diferente. Aqui serão ceifados os eleitos. Serão recolhidos. Recolhidos ao celeiro celestial. Porque quando se fala em ceifa, se fala em retirada dos frutos, né? Retirada dos frutos. Para que não se estraguem, né? Não apodreçam. Retirada dos frutos. Então, o que diz Jesus lá em Mateus 24? Os frutos, isto é, o trigo, será recolhido ao celeiro. Enquanto que o joio será lançado no fogo. Olha só, não é? Olha só. Então, em seguida, vem o anjo com outra foice e com fogo. Aqui é diferente. Com outra foice e com fogo. Então, na Bíblia, em geral, o fogo simboliza o juízo de Deus, né? Juízo de Deus. Então, da uva pisada no lagar, corre sangue fora da cidade. Provavelmente falando de Jerusalém, não é? Provavelmente. Por 300 quilômetros. 300 quilômetros. Indicando, então, o juízo completo. O juízo que vai longe. Não é em Jerusalém só, não. Mas que alcança grande parte. Não é? Indicando, então, o juízo completo. Extensivo e extremamente pesado da ira de Deus. Então, ai daqueles, né? Ai daquele que cai nas mãos do Deus poderoso. E sobre isso, Hebreus capítulo 10, verso 31, diz que horrenda coisa é cair na mão ou nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. Horrível coisa. Terrível coisa. Ai daquele que cai nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ai daquele. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus fala em São Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, não é? Ele vai falar desta questão da colheita do ímpio e do justo, ou do santo do justo. Então lá, em São Mateus 25,
É interessante porque Jesus fala que na sua volta, meu irmão, na sua volta, ele vai reunir ímpios e justos, bodes e ovelhas. Bodes e ovelhas. E então, às ovelhas, ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele vai recolher, não é? esses santos, vai recolher estas ovelhas, vai recolher esse trigo para o reino dos céus. E aos bodes, ao joio, aos ímpios, ele vai destiná-los ao fogo, onde viverão para sempre com o diabo e seus anjos. Meus amados, vemos nesta parte do Apocalipse, então, Deus agindo, né? Agindo, estabelecendo sua justiça, salvando os seus. A sua justiça está em salvar os seus e destinar os perdidos para o seu devido lugar. Lugar que não foi Deus quem os destinou, mas eles escolheram ir para lá. Então, meus amados, felizes os que encontram nessas palavras proféticas lugar de consolo, né? Lugar de esperança e também de perseverança. Pois um dia, irmãos, não muito distante, que creio que esse dia está chegando, o nosso Deus fará regressar Jesus dos céus, dando-nos a vitória derradeira e o descanso eterno. E o descanso eterno, porque esta é a sua promessa. Um lugar que foi preparado para os salvos desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe a prosseguirmos, a porfiarmos nesta verdade, sobretudo nesta promessa, a promessa da redenção final. Até breve, se Deus quiser.